A vacina de raiva ela não tem necessidade de ser feitas doses para sensibilização, ela é feita anualmente, porque é uma zoonose, então é preconizado pelo Ministério da Saúde e pelos conselhos de veterinária que ela seja feita todo ano, e é uma vacina obrigatória, onde o animal tem que estar sempre com essa carteirinha em dia, com a assinatura e carimbo do veterinário. Caso esse animal morda alguém, tem que ser apresentado que ele está com a vacina de raiva em dia. E qual é a forma de infecção e os principais sintomas da raiva? A raiva, para um animal adquirir a raiva, ou ele vai ser mordido por algum outro animal, né? Então, através da saliva, vai passar para o outro animal. Um animal que esteja infectado passa para um outro que não está. Ou então, no meio rural, que a gente às vezes vê, é o morcego que transmite a raiva. Então, ele passa para o boi, ele passa para o porco, o que é mais fácil, que são animais mais tranquilos, né? Então, normalmente a raiva nos herbívoros, no caso a vaca, o boi, no ambiente rural, são os mais acometidos. Hoje em dia a gente tem casos muito esporádicos da raiva animal entre cão e gato, e a grande preocupação é que é uma doença, na grande maioria das vezes, mais de 99% das vezes, que é uma doença fatal, com um acometimento neurológico. Os seres humanos normalmente e os animais vêm a óbito. Ela passa pela saliva, mas aí o morcego mordeu o boi. Essa carne do boi? Não, esse animal não pode ser, e é uma morte normalmente rápida, dependendo da região onde foi a mordida, né? Mordidas nas partes mais periféricas, mão, perna, pata, no caso, demora um pouco mais, o animal às vezes leva 40, podendo levar até 40 dias para vir a óbito, mas normalmente é uma morte rápida, né? 10 dias, normalmente os animais estão apresentando sintoma, e os seres humanos também. E acontece ainda hoje de haver morte do ser humano por causa da raiva? Sim, o ser humano que for contaminado, normalmente ele vem a óbito, sim, é uma doença com uma taxa de mortalidade muito alta. Os casos não são muito grandes por conta da vacinação, mas ainda existem casos, e principalmente nas áreas rurais isso é bem mais comum. A giardíase é uma doença transmitida pela giardia, tá? É um protozoário. Esse protozoário ele vai liberar oocistos. Esses oocistos se implantam na mucosa do intestino, causando irritação e causando um quadro de diarreia. É uma diarreia, na maioria das vezes, de um tratamento um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Os animais que são vacinados com a vacina para a giardia, na realidade o que acontece é que tem uma menor implantação desses oocistos na mucosa intestinal, o que facilita o tratamento. Mais uma vez, não quer dizer que o animal vacinado não vai ficar doente, mas é um animal que tem um tratamento mais fácil. E ela é anual? Ela, depois de fazer as 2 doses, com intervalos de 21 dias, ela passa a ser uma vez por ano também. A gripe canina, comumente ela é conhecida, ou tosse dos canis, na realidade ela é uma traqueobronquite, tá? Ela é uma doença, normalmente em locais que tem aglomeração de cães, então canis, parques, onde os animais ficam em contato muito grande um com o outro, por isso foi desenvolvida a vacina, sendo que a vacina ela é um componente bacteriano da traqueobronquite, que é causado pela Bordetella bronquicéptica. Então ela causa um quadro de uma traqueite e uma bronquite. Em animais que possam ter uma debilidade, ser mais idosos, pode evoluir para uma pneumonia, mas não é normalmente muito comum. Normalmente ela fica mais na questão da traqueite e da bronquite. Cães de raça pequena e de média idade são mais suscetíveis a desenvolverem problemas pulmonares? Não mais frequente problema pulmonar. O que acontece é que as raças pequenas elas têm uma tendência maior a fazer um quadro que a gente chama de colapso ou estenose de traqueia. Então esse quadro predispõe a alterações pulmonares
mais frequentes. A questão da idade não é muito relevante nesse sentido, e nem é sexo, nem machos e fêmeas. O que a gente vê é a questão do tamanho e principalmente os animais que são os braxcefálicos, que são aqueles animais que não têm focinho, são achatados, como o Shih Tzu, o Pug, eles têm uma síndrome que é a síndrome do braxcefálico, onde eles têm a narina curta, o palato alongado e podem ter desde uma estenose persistente de uma parte da traqueia até uma hipoplasia de traqueia, que é todo o trajeto da traqueia diminuído de tamanho.